Hoje vocês estão sentadas comigo no chão da minha casa, que é o meu lugar preferido pra sentar e pensar na vida. Então saibam que esse vai ser um vídeo extremamente pessoal. E já quero começar avisando vocês que nada que eu disser aqui substitui a opinião de uma pessoa profissional. Eu quero falar pra vocês coisas que eu tenho feito que tem me ajudado a lidar com a minha saúde mental. Eu sou uma pessoa que tenho ansiedade diagnosticada já há mais de 10 anos. E se vocês quiserem, inclusive, posso fazer um vídeo contando a minha trajetória com a ansiedade, como que eu descobri, apesar de já fazer muitos e muitos anos, como que foi todo esse processo, o que que me ajudou, como tem sido lidar com tudo isso ao longo de todos esses anos, enfim. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo sobre isso. Eu tô com esse roteiro deste vídeo aqui, inclusive, pronto há algumas semanas, mas eu não tava me sentindo preparada psicologicamente pra falar sobre isso, então eu fui adiando, até que esse final de semana eu recebi uma mensagem de uma seguidora pedindo pra falar sobre saúde mental, e eu falei, quer saber? Acho que agora eu tô bem, acho que tá na hora. Então, sejam bem-vindos ao meu mundo, à minha cabeça. Vamos falar sobre coisas que eu tenho feito que têm me ajudado a melhorar a minha saúde mental. Vamos começar já com os dois pés na porta? Vamos, né? Vamos começar falando de redes sociais. É o assunto que eu mais venho comentando aqui no canal nos últimos vídeos. Eu tô adorando fazer essa série de vídeos sobre comportamento e cultura digital. Então vocês devem imaginar que para fazer esses vídeos, eu também passo muito tempo nas redes sociais. E é uma coisa que eu me policio muito, porque eu vejo o quanto isso impacta em mim, em questão de comparação. A gente sempre vê recortes de vidas que parecem perfeitas, então eu tento muito não ficar me comparando com o que eu vejo na internet, tento também ser o mais real e transparente possível para que as pessoas não acabem se comparando comigo e se sentindo mal também. Mas é inegável que hoje em dia as redes sociais têm um impacto muito grande na nossa vida e nas nossas questões de saúde mental. Então, algumas coisas que eu tenho feito para diminuir o impacto delas é: primeiro, não pegar o meu celular, não entrar em redes sociais logo que eu acordo. Eu tinha péssimo hábito de eu acordar, pegar meu celular, já ia direto abrir ou o TikTok ou o Instagram, ou até mesmo aqui o YouTube, como é a rede social que eu mais posto vídeo, ao invés de abrir o YouTube, eu abri o YouTube Studio e ficava lendo comentário. Assim, acordei, já vem esse monte de estímulo e muitas vezes tem comentários muito legais, mas às vezes eu já acordava lendo coisa ruim, lendo comentários ofensivos. Então foi uma coisa que eu cortei completamente da minha vida. Às vezes, por puro hábito, assim, puro costume, eu pego de manhã, já vou abrir o Instagram. Não. Não pode. Redes sociais só depois que eu já passei algum tempo acordada, porque, gente, ninguém merece acordar e já imagina, abrir a rede social e já ler logo de cara uma notícia ruim. Ou antes de dormir também, né? Antes de dormir, você deita na cama, abre o Instagram e pá, notícia de alguma tragédia, de alguma coisa, ou alguém postando alguma coisa que te irritou, sei lá, uma coisa mínima que pode ter te irritado, não vai te fazer bem. Outra coisa que eu fiz foi parar de seguir perfis de fofoca, perfis de notícia, perfis sensacionalistas, tudo que, se eu via algum post daquela conta, eu ficava mal, eu não quero saber. E assim, gente, é de tudo, tá? Qualquer coisa que me incomode minimamente, eu paro de seguir sem dó. Então, hoje em dia, choquei, fofoquei, não quero saber de nada. Na minha rede social, eu quero ver coisas bonitas. Então, eu sigo pessoas que eu gosto de ver look, eu sigo pessoas que eu gosto de ver maquiagem, sigo pessoas conhecidas que aquilo que ela posta não me irrita. Se, gente, alguém que eu conheço na vida, assim, sabe aquela amiga que ela é ótima pessoalmente, mas nas redes sociais ela só posta besteira, ela só passa vergonha? Ai, eu não vejo também. Às vezes eu não paro de seguir pra não perder a amizade, porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas são sensíveis, né? Então, principalmente questões de trabalho, assim, tem que seguir, a pessoa do teu trabalho te seguiu, aí tu vai lá por educação, segue de volta, mas tu odeia ver as coisas que ela posta, silencio todo mundo. Não quero saber. Vou lá e silencio. Assim, eu não parei de ser isso, a pessoa ficar na dúvida, ai, nossa, a Julia nunca comenta nada. Pelo menos tô seguindo. Se ela for conferir, eu tô seguindo. Mas não vejo mesmo. Silencio, não vejo e melhor assim. Eu não quero eu me irritar no meu celular, com a minha internet, da minha casa, com coisas que eu vejo nas redes sociais. Então, parei de seguir toda essa galera. E qualquer conteúdo que de alguma forma me faça mal, sei lá.
se eu me comparo com a pessoa porque a vida dela parece incrível e daí eu começo a achar que a minha vida é um lixo, eu vou lá e paro de seguir a pessoa também, por mais que eu goste dela. Então, já que é pra usar redes sociais, porque eu sei que tem várias pessoas que me acompanham aqui que cortaram completamente, que não tem nenhuma rede social. Eu já tive fases assim, épocas, por exemplo, na pandemia, que eu tava totalmente low profile, eu falei, quer saber? Desinstalei mesmo e fiquei um tempão sem. E foi muito bom, me fez muito bem. Hoje em dia não posso fazer isso porque é o meu trabalho e mesmo sem ser meu trabalho aqui no YouTube, eu sou publicitária, eu trabalho em agência de marketing e preciso estar nas redes sociais para ver coisa de cliente, para pesquisar concorrência, para ficar por dentro das trends, enfim. Às vezes até para gerar algum conteúdo, tem coisas que é muito mais fácil, muito mais rápido editar direto pelo aplicativo do Instagram. Então, não posso me dar a esse luxo. E já que você vai ficar nas telas, porque eu sei que de alguma forma você vai, dê preferência para assistir coisas longas, assistir coisas que prendam a sua atenção por muito tempo. Seja um vídeo longo aqui no YouTube ou então algum serviço de streaming, que daí não vai ter tanto estímulo assim, uma série, um filme, alguma coisa. Eu não sei vocês, gente, mas eu tava numa fase no ano passado que eu não conseguia assistir filme sem ficar mexendo no meu celular. Às vezes eu percebia isso, que eu tava assistindo ali, mas não tava nem prestando atenção direito no que tava acontecendo na televisão, porque ficava o tempo todo rolando nas redes sociais, aí eu largava meu celular, não dava 5 minutos, eu tava com ele na mão de novo. Ou então deixava longe, né? Vou sentar aqui no sofá, vou deixar o celular lá longe pra eu pegar e eu teria que levantar. Gente, eu não conseguia assistir um filme inteiro. Eu ficava me coçando pra pegar o meu celular. Então eu realmente estava precisando de uma mudança drástica. E hoje em dia que eu consegui passar por essa mudança, eu consigo assistir muito mais filmes, eu consigo assistir muito mais coisas. Às vezes até vídeo longo no YouTube. Antes eu tava assistindo e já ficava procurando o próximo vídeo que eu ia assistir, ou não conseguia assistir um vídeo sem ficar lendo os comentários dele, sempre querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, aos poucos, isso foi diminuindo até que agora eu consigo me concentrar em uma coisa de cada vez. Então, se você é essa pessoa que faz tudo assistindo alguma coisa, você come assistindo, você cozinha assistindo, você limpa a sua casa assistindo ou ouvindo, que seja, você toma banho assistindo. Gente, eu tive uma fase que eu não conseguia tomar um banho sem ficar ouvindo alguma coisa. Ainda bem que depois que eu me mudei, como meu box é até o teto, eu não consigo ouvir nada que tá acontecendo pra fora do meu banho, e aí eu perdi esse hábito. Mas antes, até tomar banho, eu colocava meu celular com alguma coisa e ficava assistindo. Gente, vocês têm noção o quanto que isso é problemático? Mas eu não conseguia fazer nada sem estar ouvindo alguma coisa. E eu justificava isso dizendo que, eu não quero ouvir as vozes da minha cabeça. Que se eu não tiver com algum estímulo o tempo todo, eu vou começar a pensar muito e ter muitos pensamentos que eu não quero ouvir porque eles me dão gatilhos, me deixam ansiosa, enfim. Para evitar isso, eu não deixava dar tempo da minha mente pensar. Eu ficava o tempo todo com algum estímulo, com algum vídeo, uma música, uma série, um podcast, qualquer coisa, para não deixar a minha mente ter espaço dentro da minha própria mente. Mas adivinha? Não funciona. A sua mente não vai parar. Ela vai continuar pensando de qualquer jeito. Abafar isso é muito pior. Mas na minha casa nunca tinha silêncio. Na minha casa sempre estava algum vídeo, alguma música, alguma coisa passando, porque eu não queria deixar os meus pensamentos tomarem conta de mim. E uma coisa que não sei por que mudou, mas que foi assim, gente, de uma hora para outra. A minha televisão, ela passou por uma atualização que agora, quando ela tá ligada, mas ela tá inativa, tipo, eu pausei, deixei na tela inicial, sei lá, liguei, mas ainda não fui lá colocar alguma coisa. Dá um tempinho rápido, ela começa a tocar jazz e ficar passando paisagens de imagens bonitas ao redor do mundo inteiro. É uma musiquinha suave, uma imagem de um canal na Holanda, sei lá, de um lugar lindo na Suíça. Até no Rio de Janeiro. Enfim, gente, paisagens. Paisagens com um jazzinho. E no começo isso me incomodava, porque eu queria. Aí eu me lembrava que não tinha nada acontecendo na televisão, ia lá e colocava de novo. Mas com o tempo eu falei: quer saber? Eu vou ficar ouvindo o jazzinho. E aí eu peguei o hábito, a mania, de deixar a televisão em stand-by pra ouvir o jazz. E aí eu comecei, o que antes eu fazia tudo ouvindo, sei lá, o Gianluca, a Ismael reagindo a alguma coisa, comentando alguma fofoca, alguma coisa, ou qualquer coisa que eu deixava passando na televisão,
eu comecei a ouvir jazz enquanto eu fazia essas outras atividades. E começou a ser tão agradável que comecei a me incomodar com barulhos. Comecei a me incomodar com barulhos que não fosse aquele ruído suave, aquela musiquinha no fundo. Então, enquanto antes eu cozinhava assistindo, comecei a cozinhar ouvindo jazz. Enquanto antes eu limpava a casa assistindo, ou ouvindo no caso, né, que eu não ficava parada olhando pra televisão, comecei a fazer isso ouvindo jazz. E de repente eu comecei a sentir mais necessidades de silêncio. Até que um dia eu parei de trabalhar, eu tava trabalhando completamente em silêncio, o que era raro, coisa que antes eu só fazia quando eu tava editando vídeo. Antes, até mesmo pra fazer roteiro, que é uma coisa que eu preciso me concentrar muito, eu deixava a televisão, gente, passando barulho. Como é que eu consegui me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo? Mas enfim, teve um dia que eu tava trabalhando completamente em silêncio, desliguei meu computador, fui tomar banho. O meu celular, eu sei lá onde tava, não levei o celular pro banheiro. Tomei meu banho, me vesti na maior paz, que até me vestia antes, eu me vestia assistindo vídeo no TikTok. Fui pra cozinha, comecei a cozinhar, fui cortando cebola. E quando eu tava quase terminando a janta, eu percebi que eu não tava ouvindo nada na televisão, que eu não tava nem ouvindo jazz, tava assim, ó, completo silêncio a minha casa. E a minha mente também não tava acelerada. A minha mente também tava de boa. Sabe quando você só tá prestando atenção naquilo que você tá fazendo, cortando a cebola e só olhando pra cebola sendo cortada? Isso nunca tinha acontecido comigo. E eu me senti muito bem. Foi muito bom perceber que eu tava conseguindo fazer só uma coisa de cada vez. E eu comecei a pegar gosto por isso, sabe? Eu antes me orgulhava muito de ser uma pessoa, multitarefas, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Até que eu comecei a fazer uma coisa de cada vez e percebi que, nossa, é muito bom. Sei lá, varrer a casa. Gente, tô falando de coisas básicas do dia a dia que a gente faz no automático, sabe? Varrer a casa e perceber o que eu estou fazendo. Ok, estou concentrada em varrer a casa, não sair fazendo tudo no automático, tudo muito com pressa, porque de repente chega no final do dia, o dia inteiro passou e a gente nem percebe, a gente sente que não fez nada, mas ao mesmo tempo a gente fez um monte de coisa, mas a gente tem esse sentimento de que a gente não fez nada porque a gente não estava realmente presente naquilo que a gente estava fazendo. E podem ser as coisas mais banais, tipo estender uma roupa. Então, resumindo tudo que eu falei até agora, para encerrar o tópico redes sociais, o que eu percebi que melhorou a minha saúde mental? Melhorar a forma como eu consumo as redes sociais, então parar de seguir as páginas de fofoca, páginas de notícias, seguir só conteúdos, deixar chegar até mim só conteúdos que me fazem bem, diminuir drasticamente o meu tempo de tela. Gente, antes eu passava assim 8, 10 horas por dia consumindo conteúdo. Hoje eu passo 2, 3 horas, o que ainda são bastante horas, mas comparado com antes já tá muito mais tranquilo. Uma coisa positiva que vem com diminuir o seu tempo de tela é que você começa a ser mais seletiva com as coisas que você assiste. Então, enquanto antes, como era uma coisa que eu nem percebia, deixar a televisão sempre ligada, ficar sempre ouvindo alguma coisa, eu meio que ia assistindo qualquer coisa. E não quer dizer que eu tava prestando atenção naquilo que eu tava assistindo, às vezes eu só deixava passando, mas eu ia recebendo um monte de estímulo, um monte de informação que, sinceramente, não muda nada na minha vida. E agora que eu passo muito menos tempo nas redes sociais, eu sou mais seletiva com as coisas que eu assisto. Então, eu só deixo vir até mim aquelas coisas que realmente vão deixar meu dia melhor de alguma forma, sabe? E, gente, não me entendam mal. Eu não parei de, então tu está falando que agora você não vê mais uma fofoquinha, não, gente. Não vou ser aquele ator lá que falou que fofoca não edifica, não vou ser essa pessoa. Ontem, inclusive, eu tava montando quebra-cabeça, ouvindo a treta da Boca Rosa no canal do Gianluca. Só que antes, enquanto eu assistia tudo que chegava até mim, porque precisava sempre de alguma coisa ali me entretendo, agora eu escolho assistir somente aquilo que eu quero realmente saber. Não, eu quero saber essa história, então eu vou ouvir essa história. Mas continuando, então, o resuminho das coisas que me ajudaram a melhorar minha saúde mental. Então, diminuir meu tempo de tela e ser mais seletiva com as coisas que eu assisto nos meus momentos de lazer. Parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, parar de sentir, sei lá, orgulho por ser multitarefa e começar a fazer uma coisa de cada vez e realmente me concentrar naquilo que eu estou fazendo. E parar de tentar preencher todo e qualquer silêncio só pra abafar as vozes da minha cabeça, até porque elas continuam aqui. E mais pra frente ainda nesse vídeo eu vou falar como que eu tenho feito pra lidar melhor com elas. Agora saindo completamente do tópico telas, redes sociais, até porque elas não são todo o problema sozinha, né? Elas são uma boa parte. Mas não dá pra gente jogar também toda a responsabilidade da nossa ansiedade, enfim, das nossas questões
nas redes sociais. Então, outras coisas para além disso que eu tenho feito e que melhoraram muito a minha saúde mental. Primeira delas, e a mais difícil, acho que de todas é a mais difícil, mas me afastar dos meus gatilhos de ansiedade. Olha só, quem diria? Quem diria que isso poderia me ajudar? E por que eu digo que é o mais difícil? Porque às vezes as coisas que nos dão o gatilho da ansiedade são justamente coisas que a gente não tem como controlar ou coisas que, infelizmente, fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia. Teve uma fase da minha vida, quando eu trabalhava no corporativo, que o meu principal gatilho de ansiedade, gente, era notificação do WhatsApp. Eu acho que de tanta mensagem que eu recebia, de tanta gente pedindo coisa, sempre pedindo mais e mais demanda, mais e mais trabalho, e não importava que dia que fosse, podia ser no meu horário de trabalho ou não, podia ser à noite, podia ser final de semana, feriado, não tinha hora, era o tempo todo o meu WhatsApp apitando. Mesmo separando o WhatsApp pessoal e profissional, era o tempo todo notificação, ai, o tempo todo. E aí começou a me angustiar até quando eu recebia mensagem, sei lá, da minha mãe. Qualquer mensagem que eu recebesse no WhatsApp começou a se estender para qualquer notificação no meu celular, me dava gatilhos de ansiedade. Então eu tirei tudo que é notificação que não era importante, deixei só notificação de banco e, infelizmente, notificações do WhatsApp. Até hoje é assim, são as únicas coisas que eu recebo notificação no meu dia a dia, porque não tem como a gente ficar sem deixar as notificações de mensagens ativadas, né? Vai que, sei lá, minha mãe tá precisando falar comigo por algum motivo e aí eu não vejo a mensagem. Mas foram anos até eu conseguir melhorar a minha relação com o meu celular de novo. E na verdade não sei se melhorou muito, mas pelo menos como eu já não trabalho mais naquele ambiente, como eu já não recebo mais tantas mensagens quanto eu recebia antigamente, isso melhorou, mas foi uma questão para mim por anos. Mesmo depois que eu saí do mundo corporativo, comecei a atender clientes de forma autônoma, era uma questão para mim, porque qualquer mensagem que eu recebia de cliente eu já achava que era um grande drama e, gente, às vezes não era nada, às vezes a pessoa só tava pedindo uma coisa simples ou aprovando alguma coisa, ou sei lá, só queria falar de alguma coisa que ia acontecer lá pra frente, mas, gente, só de ouvir a notificação eu já tinha palpitações. Então, dei só esse exemplo pra vocês de um gatilho que talvez possa ser bobo, mas que pra mim era, assim, uma coisa gigantesca. E eu digo que é o mais difícil porque às vezes é uma pessoa que convive com você, às vezes é, enfim, situações ali que acontecem no seu dia a dia e que, infelizmente, mexe muito com o seu psicológico, mas eu acho que identificar qual que é o gatilho é o primeiro passo para você conseguir encontrar formas de lidar com ele. E de novo, gente, nada do que eu tô falando aqui substitui uma ajuda psicológica. Então, dei um exemplo de uma coisa que era relativamente simples de ser resolvida, até porque eu não quero ficar me expondo demais na internet. Mas, se você que tá aí me assistindo tá passando por alguma situação difícil, por favor, conversa com alguém da sua confiança. Se você não pode buscar a ajuda de um profissional, tenta, sei lá, de alguma forma encontrar alguma rede de apoio, alguém que você possa conversar sobre isso, sabe? Outra coisa que eu tenho feito já faz 1 ano e meio e que tem me ajudado demais, eu acho que existe uma Júlia antes disso e minha Júlia depois, é escrever um diário, organizar os meus pensamentos. Lembra que eu falei das vozes da minha cabeça? Antes era tudo muito confuso, era muitas informações, era tudo muito acelerado. Então, ano passado eu coloquei como meta escrever um diário. E, gente, não é escrever todos os dias, não é escrever. Ai, quando a gente fala em diário, a gente pensa em escrever, né? Hoje eu fui na casa da minha amiga. Hoje eu comi arroz e feijão. Não, não é isso. Se quiser escrever isso, tudo bem também. Mas eu comecei a escrever mais num lugar de organizar os meus pensamentos. Então, se eu tô ansiosa, ok, vamos escrever sobre isso. Vamos escrever o que eu tô sentindo. Ah, eu não quero conversar com ninguém sobre isso. Vamos tentar organizar as coisas aqui internamente, então? E no começo era muito difícil, porque eu sentia que o meu pensamento era muito acelerado comparado com a minha mão. Então, eu tava aqui escrevendo, e enquanto eu tava na primeira linha, meu pensamento já tava lá na frente. Mas é uma prática. Então, com o tempo, eu fui aprendendo, fui melhorando, e é uma coisa que me ajudou muito, muito, muito mesmo. Tanto que eu sinto que quando eu fico um tempo sem escrever, ou é porque eu tô muito de boa, tipo, não tem nada acontecendo de confuso na minha cabeça, e quando não tô escrevendo porque não tem nada acontecendo de problemático na minha vida, eu tento me lembrar de escrever, então, coisas boas, porque a gente sempre tem o hábito de focar no negativo, né? A gente sempre foca naquilo que nos deixa ansiosa, aquilo que nos deixa triste, nos deixa confusa.
Mas a gente esquece de olhar para as coisas positivas. Então, comecei a praticar mais isso também, de escrever, não, tá bom, hoje eu tô tranquila. Então, eu vou escrever o porquê que eu tô tranquila, por que meu dia foi bom hoje. Vamos escrever sobre isso também, vamos tentar repetir isso mais vezes. Mas, às vezes, acontece de eu ficar algum tempo sem escrever, tipo 15, 20 dias sem escrever, porque eu tô tão ansiosa que eu não quero lidar com aquilo, que eu não quero lidar com aquele sentimento. E aí eu fico o tempo sem escrever e aí fica muito pior. Então, quando eu finalmente escrevo sobre isso, coloco aquilo em palavras, racionalizo aquele sentimento, as coisas voltam a ir se organizando aos poucos. Agora, outra coisa que eu faço muito, muito, muito mesmo, e eu fico muito feliz quando alguma seguidora me manda mensagem falando que tá fazendo isso também, porque viu eu fazendo, e aí quis fazer também, e isso ajudou ela, é romantizar mais os meus dias. E não precisa ser coisas grandiosas, sabe? Antigamente eu achava que, ai, só pode romantizar a vida quem tem um padrão de vida muito bom. Só pode romantizar a vida quem tem uma casa igual do Pinterest. Ou que tem a penteadeira igual da fulana. Ou que vive viajando. E claro que é muito fácil romantizar a vida quando sua vida parece um conto de fadas. Mas na realidade não é assim, né? Então eu tento romantizar naquelas coisas mais bobas e banais do dia a dia mesmo. Por exemplo, eu vou arrumar um prato de comida, então eu vou arrumar ele de uma forma bonitinha. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo de coisas que as pessoas fazem só pra postar. Eu falei que se eu vou arrumar meu café da tarde, por exemplo, o meu iogurtezinho com a minha fruta, eu podia simplesmente, gente, pegar o copo de iogurte e beber e comer a fruta, tipo uma banana que seja descascar e comendo normal. Mas eu vou lá, pego um potinho, monto um negócio bonitinho. Não vai mudar nada, não vai mudar nada. A comida é a mesma. Mas só de olhar para um prato mais bonitinho, dá muito mais vontade de comer e eu me sinto muito mais protagonista da minha própria vida. Então eu comecei a fazer isso, romantizar nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? E até naqueles momentos que a gente não tá tão bem, assim, quando eu trabalhava no shopping, por exemplo, no intervalo eu tinha que descer pra esquentar a minha marmita na parte lá dos funcionários do shopping, e era um espaço medonho, gente, era um espaço muito feio. Que espaço feio que era aquele. A gente descia pelo elevador de serviço, que era catinguento, porque era onde a gente descia com o lixo na hora que o shopping fechava, né? Então, imagina, todas as lojas descendo com lixo, praça de alimentação, inclusive. Então, era catinguento. Tinha que descer por ali para esquentar a marmita. Chegava lá na salinha dos funcionários, gente, um cubículo, calor, quente, lugar feio, feio. Eu ficava realmente triste de comer ali, porque era muito feio. Comer ali ou comer no estoque da loja, que era onde eu normalmente almoçava, porque era menos deprimente do que comer na salinha dos funcionários, que era feia. Mas, na hora que eu descia, eu conseguia ver se tava calor ou não, se tava chovendo ou não. E quando tava ou nublado ou chovendo, enfim, quando não tava aquele calor de rachar, o que eu fazia? Eu tentava, ou comia rapidinho e ia pra escada do shopping, pra ficar vendo a rua, ou eu comia lá na escada do shopping mesmo. Ai, dane-se, a escada nem era a entrada principal, era uma escada gigantesca, então eu não trabalhava passagem. Ficava lá no cantinho, na parte que não chovia, comendo e olhando a rua, olhando o movimento. E aí eu ficava todo romantizando aquele momento na minha cabeça. Gente, um momento banal. Eu comendo marmita no meu intervalo de vendedora. Ficava sentada lá, só vendo a rua. E se tava chovendo, gente, eu amava. Porque eu me sentia em crepúsculo. Então eu colocava aqui uma trilha sonora, um paramore, alguma coisa. E ficava romantizando aquele momento, sabe? Um momento comum, que eu podia me sentir mal comendo lá na salinha dos funcionários, ou eu podia sentir o ventinho na minha cara e pensar que eu tô num filme fazendo a mesma coisa. Então é isso, romantizem os dias de vocês. E agora que eu trabalho em casa, vou falar de algumas situações específicas para quem passa muito tempo em casa ou para vocês aplicarem nos finais de semana de vocês, caso vocês trabalhem fora. Eu preciso estar em um ambiente organizado. Eu, gente, sou a pessoa mais bagunceira que eu conheço e sempre foi assim. Quando eu era mais nova, gente, meu quarto era uma zona. Era roupa pra todo lado, era bagunça pra todo lado. Eu sou naturalmente bagunceira. Eu começo a trabalhar de manhã, a minha mesa está organizada. Quando chega no final do dia, minha mesa tá um caos. E eu não sei o que acontece. Eu tenho essa habilidade de bagunçar coisas. Porém, por outro lado, minha mente só funciona se o meu ambiente está organizado. É confuso. Mas justamente por conta disso, eu tento tirar ali 30, 40 minutinhos do meu dia todos os dias pra dar aquela geral na casa, pra dar aquela organizada. Sabe aquelas baguncinhas de dia a dia? Uma chave que você deixou fora do lugar, a garrafa de água que você deixou do lado da sua cama enquanto você dormia. Tento tirar meia hora, 40 minutos que seja, pra
guardar essas baguncinhas de dia a dia e estender uma roupa, e varrer um chão, passar aspirador, enfim. Dar aquela organizada básica na casa. E, gente, isso faz tanta diferença no meu dia, tanta, principalmente por minha casa ser meu ambiente de trabalho, eu não consigo fazer minha mente funcionar se o ambiente está bagunçado. Inclusive, hoje em dia, eu sinto necessidade mental de tirar aquele dia para dar aquela geral na casa, coisa que antes eu odiava fazer, limpar a casa. Hoje em dia é um dos meus dias preferidos da minha semana, porque é realmente o dia que eu consigo colocar os meus pensamentos em ordem, sabe? Eu consigo fazer coisas que não exigem muito de mim mentalmente. Então é bom dar uma descansada na cabeça, arrastando um sofá, passando um pano. Então, hoje em dia eu gosto de limpar minha casa, depois olhar o ambiente todo limpinho, cheirosinho, organizado. Me faz muito, muito bem. Ainda sobre trabalhar em casa, é muito tentador passar o dia inteiro de pijama, mas se vocês soubessem o que isso faz com a nossa autoestima, amigas, vai lá embaixo. Então, no começo, principalmente porque quando eu voltei a trabalhar em home office 2 anos atrás, era inverno. Então, ai, gente, ficar de pijaminha o dia inteiro, com a chuvinha caindo, com o friozinho lá fora, ai, não tem nada melhor. Só que, apesar de eu conseguir render, bastante trabalhando de pijama, isso não interfere na qualidade do meu trabalho, mas eu sinto que isso interfere muito na minha autoestima, porque imagina todos os dias você se olhar no espelho e você só tá de pijama. Até teve uma seguidora que comentou no vídeo que eu fiz sobre as coisas que as pessoas só fazem pra postar, esse mesmo que eu mencionei antes. A gente falou naquele vídeo sobre pessoas que se arrumam demais pra ir pra academia. E aí ela falou: eu trabalho em casa, o único lugar que eu saio pra ir no meu dia é pra academia. Então eu vou me arrumar assim pra ir pra academia. E eu achei certíssima. Porque dane-se o que as pessoas vão pensar. Você tem que se sentir bem consigo mesma. Então, hoje em dia, trabalhando em casa, eu tento não ficar de pijama o dia inteiro. Não quer dizer que eu preciso me arrumar toda. Gente, eu tô com um camisetão, eu tô com uma bermuda, tipo um moletomzinho, assim. Mas tô confortável, mas não tô de pijama, sabe? Acho que tirar o pijama ajuda muito e também sair de casa. Eu sei que é tentador, eu amo ficar na minha casa, eu amo a minha casa, eu amo ficar aqui. Gente, olha que a minha casa é linda. Eu amo ficar aqui. Se eu pudesse, eu não sairia daqui nunca. Só que isso é problemático. Não dá pra gente ficar o tempo todo em casa. Então eu tento no meu dia a dia sair, nem que seja andar aqui na minha rua, só pra ver gente, só pra ver outras pessoas, só pra não deixar que a minha realidade se torne esse cubículo que eu moro e a internet e as redes sociais, que é o único contato com outras pessoas que eu tenho. Não pode ser o único contato com outro ser humano que eu vou ter na minha vida, digitalmente. Então eu tento sair para caminhar pelo bairro. Uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer tem uma praça aqui perto de casa que eu gosto de ir lá caminhar. E aí beleza, faço a minha caminhada, mas chega um momento que eu sento no banco e fico só observando as pessoas, sabe? Só ouvir o que as pessoas estão conversando, não prestar atenção na conversa dos outros, mas a pessoa tá passando e sabe quando dá aquela ouvidinha? Prestar atenção na conversa dos outros, isso, né? Enfim, ver outras vidas, sabe? Ou só ficar sentada ouvindo minha musiquinha, enfim, ver gente, ver vida, ver pessoas. Eu não gosto de sair da minha casa. Gente, às vezes eu fico a semana inteira sem sair de casa, tá? Eu tô falando isso porque são coisas que eu tô tentando fazer, não coisas que eu 100% consigo sempre, todos os dias, até porque cada dia é um dia. Mas às vezes acontece de eu ficar assim a semana inteira sem sair de casa e eu nem perceber. E aí quando eu percebo, eu penso, putz, preciso dar uma saidinha. Eu acho que é diferente, né, a gente sair de casa quando a gente precisa sair de casa todos os dias do que a gente sair de casa porque a gente já ficou em casa tempo demais. São sentimentos diferentes e eu acho que tudo precisa de um equilíbrio. Eu não gostava, quando eu trabalhava no shopping, por exemplo, que eu só vinha em casa pra dormir. Eu mal ficava em casa. Eu não conseguia aproveitar a minha casa, não conseguia ter esses momentos que eu tô comentando com vocês de, arrastar um sofá pra limpar ou ficar só estirada no sofá um domingo à tarde sem fazer nada, não conseguia. Então eu acho que nenhum extremo é bom, né? Nem não conseguir fazer isso nunca e nem só fazer isso. O ideal seria a gente encontrar o famoso equilíbrio. E para finalizar, uma coisa que é meio que geral, eu acredito que sirva para todo mundo, é aprender a sentir tédio.
de novo. No meu caso, não é reaprender, é aprender mesmo. Eu nunca soube o que é sentir tédio. Acho que desde criança eu sempre tive muito essa necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa. Então, eu estava sempre ocupada, mesmo que com as minhas tarefas de criança, seja ali brincando, seja desenhando, cortando coisa, colando. Eu tava sempre fazendo alguma coisa. Eu não sabia ficar parada, ficar quieta. Eu ficava quietinha no meu canto, mas quietinha no meu canto fazendo alguma coisa. E eu sempre fui aquela criança que faz aula de tudo. Então, saía da escola, eu ia direto pro karatê. Aí, quando eu tinha 12 anos, comecei a fazer inglês. Daí, eu fazia karatê e fazia inglês. Aí, eu saí do karatê, comecei a fazer aula de violão. Então, eu fazia inglês, fazia violão. No ensino médio, eu estudava integral. Então, eu estudava integral, aí eu fazia violão, fazia canto, fazia inglês. Final de semana, eu fazia cursinho. Então, eu nunca tinha tempo, porque eu tava sempre ocupada com alguma coisa. Não dava tempo de eu ficar em casa sentindo tédio, igual a maioria dos adolescentes. E por um lado isso foi bom, mas por outro lado também, hoje em dia eu não consigo simplesmente descansar. Eu sinto que eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa, eu não posso simplesmente ficar sentada na minha sacada num domingo à tarde, entediada, olhando pra rua, ou eu não podia, porque agora eu tento fazer isso. Então, estou aprendendo a fazer nada. Nossa, gente, fazer nada é muito bom. Até ontem eu falei pro meu noivo que a gente devia pintar o nosso teto, porque se tem uma coisa que eu amo fazer no domingo agora, é ficar deitado olhando pro teto. Eu sei que tem gente que tem pavor de não fazer nada, e eu também era essa pessoa, mas hoje em dia eu sinto que eu preciso de um dia, assim, de descanso mental. Não digo necessariamente ficar deitado olhando pro teto, tá? Mas fazer coisas que não exigem tanto de mim mentalmente. Eu sinto que foi todo um processo, então começou com um hobby. Ah, eu terminava de trabalhar, para eu não ficar ali nas redes sociais, no celular, eu ia pintar um Bobbie Goods, eu ia desenhar alguma coisa, eu ia, sei lá, montar um quebra-cabeça, ler um livro, enfim, fazer alguma coisa que não fosse trabalho ou obrigações de casa, né? Cozinhar, limpar a casa, enfim. E aí, com o passar do tempo, eu fui sentindo que, ok, agora se eu não quero fazer nada também, eu posso simplesmente não fazer nada, mas foi um processo aí que começou mais de um ano atrás. E como todo processo, ele não é linear, né, gente? Então, começou há bastante tempo. Estou muito melhor hoje em dia do que eu já estive há 2, 3 anos atrás, mas são fases. Então, mês passado, que nem eu falei pra vocês, eu não tava bem. E aí eu tava com esse roteiro pronto, porque eu já tinha feito ele em fevereiro. Em fevereiro eu tava bem, em março eu não tava. Em abril eu tô de novo. E assim a gente vai indo. A vida é feita de altos e baixos, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. E eu espero que, de alguma forma, esse vídeo te ajude, mas, novamente, não sou profissional da área, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou ninguém, gente. Eu sou só uma pessoa ansiosa compartilhando as minhas experiências nas redes sociais. Então, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, mas, de novo, se você tá passando por alguma situação de saúde mental, por favor, procure ajuda de algum profissional capacitado para te ajudar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se alguma dessas coisas que eu faço vocês também fazem, ou se vocês vão começar a fazer, ou então o que vocês fazem para tentar melhorar a saúde mental de vocês. Eu sei que hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que tá são, é muito difícil encontrar alguém que não tenha nenhum problema de saúde mental. E se você ficou até o final desse vídeo, eu imagino que você queria essas dicas, mas provavelmente você também tem coisas para acrescentar. Então, deixa ela nos comentários, vamos tentar se ajudar e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu queria muito que o meu canal fosse um espaço seguro para as pessoas trocarem experiências e infelizmente não é sempre assim. Eu já recebi muito comentário que mexeu muito comigo psicologicamente, mas eu tento sempre ocultar essas pessoas para não deixar elas nem me abalarem, nem abalarem outras pessoas que estejam lendo os comentários. Então, eu espero do fundo do meu coração que a gente tenha um espaço seguro aqui nos comentários pra gente compartilhar nossas experiências. Um super beijo e até o próximo vídeo.